Salve, signo de Aquário! Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Espero que estejam bem. Seja mais do que bem-vindo ao seu nosso canal, Flávio Tarô. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto, vou fazer uma leitura temporal aqui. Não vai ressoar com todo mundo, pegue o que for para você e aquele blá 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 todo, né, que a gente já conhece. Vamos lá. Tarô, por gentileza, signo de Aquário. Do que iremos falar aqui, Tarô, por gentileza. Eita, por gentileza, signo de Aquário. Nós temos um 3 de paus. Clarifique o 3 de paus, Tarô, por gentileza. Com um 2 de... Eita, nossa, tá difícil, hein, microfone. Dá uma força aí, tiozão. Sério. Tá difícil. Vamos lá. O que mais, Tarô? Por gentileza. O que mais nós temos aqui? Signo de Aquário. Se não virar na mão, se virar na mão ou não cair, eu não vou pegar não, meu. Pet Sacanation, o julgamento. Clarifica o julgamento. Clarifica o julgamento aqui, Tarô. Ou anda? Clarifica o julgamento, Tarô, por gentileza. Ai. Clarificado pelo 8 de Pentáculos. Tarô, fala pra mim desses 3 de paus aqui isoladamente. Vou precisar de mais informações. Pagem de paus. Um impulso. Precisa de uma motivação aí, aquarianas. Muita energia de ação aqui. Fala do 2 de paus. Por que essa situação está acontecendo aqui? Clarifica. Nossa, bagunçou. Bagunçou total. 8 de espadas. Uma situação de véu de ilusão. Que caiu pro segundo. O 7 de copas, uma dificuldade em escolher alguma coisa. E 2 de pentáculos, trazendo uma situação de desequilíbrio. Bom, aqui a gente já sabe do que a gente vai falar, muito provavelmente, tá? 8 de pentáculos com julgamento. Algo que já deveria ter sido resolvido, finalizado, entendido, transformado. Fundo do deck, nós temos a lâmina do mundo. Confirmando isso, né? A lâmina do mundo é a finalização de um ciclo, início de um novo ciclo, né? Ela traz, entre outras mensagens, viagens, mudanças, né? Traz a necessidade de se encerrar alguma questão, né? Porém, contudo, entretanto, nós temos uma situação de travamento aqui com relação a aquarianos que não conseguem fazer uma movimentação com relação a alguma questão. 8 de pentáculos pode me falar muito de uma situação de trabalho, tá? Só isso, Flávio? Não. Eu levo o 8 de pentáculos como algo persistente também, né? Algo que já está há algum tempo rolando, vamos dizer assim. Então eu vou adaptar aqui as questões e você aí que está me assistindo, você minha web espectadora, meu web espectador, adapte ao seu momento, obviamente, né? Vamos lá. 3 de paus aqui, que é uma movimentação necessária, que é o avanço com relação a alguma questão, né? Ele veio clarificado pelo 2 de paus. Tá. O 2 de paus, ele traz uma energia de análise com relação a algumas questões, né? Então é como se aquarianos estivessem patinando numa situação, né? Tivessem tendo que resolver algumas coisas, tendo que fazer alguma movimentação, buscam até algum tipo de entusiasmo, buscam até um tipo de motivação para fazer alguma coisa ou para finalizar uma situação, para poder iniciar outra, né? Ou para finalizar algo de fato e finalizar um ciclo mesmo, né? Procuram algum tipo de motivação, de
de possibilidade aqui, vamos colocar assim, o pajem de paus que traz essa energia do entusiasmo de querer fazer, enfim. Então eu entendo que algumas pessoas aqui, de repente um dia estão lá tristonhas, tristinhas, né, com relação a algumas questões, não tem uma motivação, aí de repente no outro dia, tipo, pinta uma motivação, uma energia muito bacana, tá? E aí você fala, não, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou resolver, que eu vou voar, que eu vou fazer e acontecer, de repente esse negócio começa a cair, começa a cair. E não faz nada, meio que patina mesmo nessa situação, né? Aí eu pedi para entender, perdão, gente. Aí eu pedi para entender aqui, oh meu Deus, aqui eu tenho duas opções. Ou eu sofro com ar-condicionado ou eu sofro com calor. Prefiro sofrer no frio. Vamos lá. Eu pedi para entender o 2 de paus, né? Que o 2 de paus é a situação de análise, é o que traz essa situação de estagnação aqui na energia de Aquário, tá? E veio a primeira lâmina aqui, o 8 de espadas. Para quem conhece já sabe que é complicado. O 7 de copas, que são algumas questões de escolha, 2 de ouros, né? Que era para ser uma lâmina que traz um sentido de equilíbrio, é uma lâmina que exige uma necessidade de equilíbrio aqui com relação a algumas questões. Só que o 2 de ouros com 7 de copas já me mostra que existem duas situações aqui, ou mais, obviamente. Mas ele me mostra que é como se aquarianos estivessem equilibrando alguns pratos aí com relação a algumas situações, de fato com alguma coisa que precisa ser olhada, precisa ser observada, precisa ser resolvida ali, né? Precisa ser entendida pelo menos. O 8 de espadas, clarificando um 2 de paus, é muito clássico, né? Porque o 8 de espadas é uma lâmina de limitação. É uma lâmina que me conta que alguns aquarianos não conseguem fazer uma movimentação por conta de algum tipo de crença limitante que foi imputado quando jovem, pajem de paus, né? Talvez você fosse uma pessoa, né, uma criança, um jovem que fosse cheio de energia, mas sempre foi ali limitado de alguma certa forma, ou por um pai, ou por um irmão, ou por familiares, enfim. Então, eu quero ser jogador de basquete. Nossa senhora, foi longe, né? Eu quero ser jogador de basquete. Não, você não tem nem estatura para isso. Para ser jogador de basquete, você precisa saber correr, você não sabe correr. Ou não tem como matricular você numa escola. Eu quero ser aqui um engenheiro. Não, mas você não sabe nem fazer conta de mais e menos. Como é que você vai ser um engenheiro, uma engenheira, né? Então, assim, situações desse tipo, estou colocando só exemplos para entender, tá? 8 de espadas também me conta que algumas pessoas do signo de Aquário aqui estão tendo uma visão limitada com relação a uma real situação, tá? E quando a gente fala de uma real situação, a gente está falando de um contexto um pouco mais amplo do que, no caso, possa estar acontecendo aí na sua energia, tá? O que é essa visão limitada aqui, né? O 8 de espadas, ele é uma energia de aprisionamento mental. Ele é uma energia onde a gente talvez não se sinta competente, né? A gente talvez se sinta limitado, né? Traz uma energia de falta de iniciativa, traz uma energia isso é muito complicado, né? A gente acaba aceitando menos do que a gente merece, traz uma energia de baixa estima, de baixa autoestima, né? Então, quer dizer, tem toda essa situação que pode estar atrapalhando aqui você avançar em alguma situação, tanto para encerrar um ciclo, finalizar algumas questões, encerrar um novo ciclo, quanto avançar propriamente na sua vida, achar essa motivação, achar essa vontade. 8 de espadas aqui também me mostra que algumas pessoas estão se sentindo presas e presos aqui dentro de alguma questão, de alguma situação. Essa
prisão, ela pode, de uma certa forma, estar relacionada a algumas questões de dúvida com relação ao que você considera ou consideraria como algo equilibrado para você, vamos colocar assim, né? Não necessariamente isso, somente isso, o 7 de copas traz a necessidade de você escolher, né? Uma difícil escolha aqui, vamos colocar, entre seu caso, compro uma bicicleta, faço isso, faço aquilo, não sei que caminho eu sigo, não sei o que eu escolho para fazer para trabalhar, ou adapte, tá? O que acontece aqui? Fora esse contexto, na principal, a gente vai clarificar essas energias. Fora esse contexto no principal, né? Que traz essa mensagem de que isso já deveria ter sido finalizado na sua energia, todos esses contextos, eles já deveriam estar se dissipando. O julgamento, ele, junto com o 8 de pentáculos, ele traz uma mensagem de trabalhar na necessidade de se entender, pelo menos, né? Não digo, porque assim, qual que é o problema das pessoas com relação ao 8 de espadas? Eu tenho que cortar aquilo que me faz mal. Eu tenho que apagar essas crenças. Eu tenho que isso, sabe? E, gente, nós não somos um HD, um SSD, né? Nem um HD, um SSD, quando você apaga uma informação dele, você não apaga de fato, ainda fica escrito, simplesmente fica, estou falando isso que eu entendo, tá? Eu trabalhava com isso, fica escrito lá nas tabelas que aquele espaço ali está livre, mas tem uma informação gravada ali. E essa informação só vai de fato sumir quando ela for sobrescrita. Ou seja, o que é o sobrescrito dentro de um HD? É uma ressignificação. Não tem como você apagar alguma coisa que te deixa ruim, não te motiva, te trava, isso. Não tem como, é sem como você significar. Lutar, trabalhar com relação. Por isso que o julgamento traz a transformação. E a morte também traz a transformação. O julgamento traz o ressignificar, traz o novo. O olhar para essas questões, trabalhar nessas questões dentro de um contexto de entendimento, mas não dentro de um contexto de, quando a gente fala finalização, não é simplesmente, não quero mais saber disso. Porque é algo que uma hora vai bater ali, vai ter alguma coisa que vai adicionar um gatilho, não existe ser humano perfeito, não tem como. Não tem, mas pode colocar aí os grandes mestres aí da nossa humanidade, Buda, Jesus, etc., enfim. Talvez ali tenha, sim, essa energia de, vamos colocar, de não se pegar mais por questões. Talvez. Não vou nem garantir porque eu não conheci nenhum dos dois, nunca troquei ideia. Enfim, mas num geral, não tem como, entende? E aí o julgamento chega com 8 de ouros e fala assim, você precisa trabalhar em algumas questões que você, que estão aqui te travando, que não deixam você seguir em frente, que fazem com que você fica patinando. 8 de espadas, 7 de copas. O que você precisa trabalhar aqui? Trabalhar as suas crenças? Vamos entender o que é suas crenças. O que você precisa trabalhar? Trabalhar os seus medos? O seu merecimento? Mas isso daí tá ligado com algumas dúvidas que eu não sei o que é. Então vamos trabalhar as dúvidas. Vamos entender o que é isso. É justamente isso que o julgamento está trazendo aqui também. Tá? Vamos clarificar essa parada aqui para a gente ver o que mais aparece com relação a essas situações. Então, por gentileza, fala para mim aqui do 3 de paus com 2 de paus e seus penduricalhos. Fala aqui pra mim. Closing time, everything. Na. 4 de pentáculos. I don't love to take me home.
Fala o 4 de pentáculos, Samu. Não faz eu passar vergonha, não, cara. 4 de pentáculos, 4 de pentáculos, 4 de pentáculos, 4 de pentáculos. Falou. Situação complicada, hein, Aqua? Gente, estou muito com Capri na cabeça. Tem alguma coisa de Capricórnio? E pode ser que tenha alguma coisa de Capricórnio aqui muito forte. Capricórnio é terra, né? 4 de pentáculos é uma energia de terra. Tarô, fala pra mim aqui do julgamento com o 8 de pentáculos. Por gentilânix. Fazendo passar vergonha, hein, tio? Tá fazendo eu passar vergonha, hein, tio? Fala pra mim aqui do julgamento com o 8 de pentáculos, guerreiro. Eita. Vamos lá. Por gentileza. Dez de copas. É um tapa na cara da sociedade, pô. Fala mais o 10 de copas aqui, por gentileza, Tarô. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Vamos lá, meus amores. Sem mais enigmas aqui, que já deve ter uma galera me xingando. Xinga, adoro, não ligo não. 3 de paus com 2 de paus, nós temos aqui o 4 de pentáculos, já me mostra um apego, né? Me mostra um apego aqui muito, muito grande com relação, né, a estas questões de fato, vamos colocar assim. Porém, contudo, entretanto, ela veio clarificada pela lâmina do eremita. O que é lâmina? Ai, quebra as pernas. Conhece aquele ditado do vô do Homem-Aranha? Quantos mais poderes trazem mais responsabilidades? Aqui eu posso estar falando com pessoas que estão estudando aqui a espiritualidade, estão estudando, estão buscando entender aqui, tá? Estão buscando o autoconhecimento. E o que acontece? Buscar o autoconhecimento sem trazer ressignificação é autoflagelo. É autoflagelo. E é um problema que a gente está enfrentando hoje, né? Hoje que eu falo, 2023, mas isso já vem aí de um bom tempo. Principalmente depois que entrou toda essa parada de transição planetária, né? A Terra está girando ao contrário, está invertendo os polos, escambau A4 aqui, não é? O que acontece? Fala-se muito em autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você consegue resolver as suas questões, né? De fato, poderia ser colocado sim como uma verdade, tá, meus amores? Vocês vão entender porque eu estou falando isso, tá? Mas não é muito assim que funciona. Não é muito assim que funciona. Por quê? Por exemplo, eu posso ter um conhecimento muito grande de mecânica. Posso fazer cursos ali para entender, então isso é um virabrequim, isso aqui é um repimboca da parafuseta, isso aqui é um... Não sei nem se usa mais, para quem teve Fusca, né? Um chiclete. Um monte de coisa. Eu posso entender isso aí. Mas eu, de fato, nunca fui lá e desmontei o motor de um carro, tentei arrumar um motor. E aí? Como é que é essa situação? Será que o fato de eu conhecer, de fato, me habilita a trabalhar com isso? Me habilita a fazer esse tipo de situação? E aí a gente entra num contexto um pouco mais complicado, que o autoconhecimento, sem um acompanhamento, sem um entendimento de talvez até mesmo alguém que esteja de fora ali, para dar uma nova visão, talvez ali,
Tá? Isso pode ser prejudicial porque a gente se autoconhece, identifica algumas questões, mas o identificar somente não quer dizer, não exime que isso ainda fique na sua energia, que isso ainda seja presente. Ah, eu me conheci, eu percebi que, tipo, eu tenho um gatilho com relação a finanças porque lá no passado eu sofri com uma falta, né? Eu passava necessidade e tal. Beleza, e aí? Isso te ajudou? Te ajudou a identificar, mas te ajudou a sair dessa questão? Que é o julgamento ressignificar. Entende? Você faz isso sozinho? Pô, lógico, tem como. Mas tem que sair do processo de identificação tão somente, né? O eremita com o 4 de pentáculos está me mostrando aqui que algumas pessoas acessaram portais dessa situação de autoconhecimento, de autoentendimento, mas não estão sabendo lidar com essas energias. Por quê? Porque é um ciclo. Eu estou dando risada mesmo de nervoso, tá? Porque é um ciclo. Eu identifico algo que continua me bloqueando. A mesma coisa que você pegar, por exemplo, alguém ali que tem um vício em algum tipo de substância, tá? Vamos colocar uma pessoa que sofre com alcoolismo, que é complicado mesmo, né? Pô, eu identifiquei que realmente sim, eu tenho, né? Eu tenho essa energia ali, né? Não vou falar muito porque senão o YouTube, eu identifiquei aquilo, mas eu continuo fazendo. Mas eu não paro de fazer porque eu identifiquei, mas eu não tenho como. Você entende? Que o ressignificar é buscar outras alternativas que possam, de uma certa forma, sobrescrever a necessidade de. Isso é uma aula, hein? De verdade, meus amores, isso é uma aula. Tá? Aprendi, fiz cursos, treinamentos para isso também, cursos, mas muita coisa foi na pancada. Muita coisa foi na pancada. 41 anos aí, dando vários pancadinhas na ponta de faquinhas aí, né? Até tem um... E não me eximo dessa energia. Não tem como, Aqua. Não existe perfeição, existe entendimento. Saca? O eremita, clarificando o 4 de pentáculos, me mostra que algumas pessoas também estão apegadas a algum tipo de situação aqui, de conhecimento, e não estão conseguindo fugir disso. Então, pode ser aqui apegadas demasiadamente a questões de espiritualidade. Então, por exemplo, tudo é uma questão espiritual. Porque eu aprendi que a gente tem obsessores, que a gente tem isso e tal. Mas eu não tenho obsessores. Se Jesus tinha, Buda tinha, quem é você na fila do pão para achar que não? Mas isso não quer dizer que eles estejam, de certa forma, atuando 100% de sua energia. E isso só vai acontecer se você der abertura. Se eles acharem o portal de acesso, o mesmo portal que você achou, não está conseguindo se virar. Por isso, patinando, fazendo um moonwalker lá do... Esqueci o nome dele, Esqueci, gente. Nossa, me deu branco o nome dele. Enfim, né? Pode ser um apego com relação a essas questões. Então, acaba atribuindo algumas coisas à espiritualidade. Putz, nossa, meu dia foi terrível. Foi isso. Sofreu ataque espiritual. Tinha um mentor. Meu mentor, sabe? Principalmente quem começa a estudar na espiritualidade. Isso daí não estou falando de forma criticando, não, porque eu já fui assim, tá? Não estou falando de forma criticando, mas é preciso essa questão daqui. Muito por conta desse 7 de copas aqui também, com esse 2 de ouros.
Só que aí eu clarifiquei o julgamento com a lâmina do 8 de pentáculos e veio um 10 de copas clarificado por uma torre. Né? Não que... fala de torre, tem uma galera que entra em choque, né? Torre! A torre é uma das lâminas mais incríveis. Se você tivesse a oportunidade de entender o que realmente significa a torre, quando você recebe uma mensagem que te mostra que você pode passar por um processo de torre, você mudaria a sua vida por completo. O tarô não é só cartinhas que mostram coisinhas. O tarô ele tem uma complexidade de informação que os melhores dos melhores tarólogos e tarólogas não conseguiram desvendar de fato. Entende? 10 de copas é uma lâmina de completude emocional. É o target emocional. Né? Ele mostra estabilidade familiar, ele mostra estabilidade emocional, você bem consigo, né? Você de bem com a vida também, tá? Só que ele está sendo clarificado por uma torre. A torre é uma lâmina que vem antes do julgamento, né? A torre é a lâmina 16 e o julgamento é a lâmina 20. Logo na sequência vem a lâmina do mundo, que estava no fundo do deck aquela hora, que é a finalização do ciclo. Então entende-se que essa energia, esse portal aqui, já está te trazendo a mensagem de que há uma possibilidade de você ter um entendimento e sair dessa questão com muito mais facilidade do que o trem ali que não está acompanhando, por exemplo, essa energia. Então já pega essa dica aí, tá? E aí nós temos aqui a torre que traz a desconstrução. O julgamento é a transformação. Só que sim, gente, desculpa, mas era para ter mais medo do julgamento do que da torre. De verdade. É para eu ter um pouco mais de medo da lâmina da morte do que da torre de julgamento. Entende? Porque o julgamento é uma lâmina que é limite. Ou faz, ou faz. É a lâmina daquela parada do o plantio opcional, a colheita obrigatória, aí ó, não tem como sair. Saca? A torre não. A torre é a possibilidade de desconstrução mediante entendimento. Entende? A torre não é o chacoalhão de Deus? Quando você não faz a lição de casa, vai ser sim. Em alguns contextos, quando cai na mesa, fala, gente, infelizmente a torre é parada, mas para atingir-se o 10 de copas é necessária a desconstrução. A desconstrução do que, Flávio? Eremita, 8 de pentáculos, 2 de paus. As lâminas se conversam aqui, né? Eu desconstruo esse entendimento que eu tenho hoje, eu desconstruo as questões que hoje que eu entendo e que eu sei que talvez estejam me travando. Flávio, eu não sei, você pode buscar entender. Você pode, bom, vamos saber o que é medo, o que é bloqueio, o que é trauma, por que isso pode estar sendo causado. O tarô tem como mostrar isso? Tem, de uma forma um pouco mais limitada, mas tem, tá? 8 de pentáculos, trabalhar, né, essa energia. Então vamos lá. Eu desconstruo essa situação de apego com relação a algumas questões para ter um entendimento de que o conhecimento, o autoconhecimento é necessário, mas precisa haver a ressignificação. Eu venho para essa situação, 8 de pentáculos com julgamento. Eu trabalho nessas ressignificações, eu trabalho nessas transformações. 2 de paus com 3 de paus. Eu paro de analisar e começo a me movimentar
E aí sim eu vou ter um entusiasmo porque eu já tive um entendimento e as coisas começam a fluir. Isso aqui, né, eu gosto sempre de falar nas minhas leituras. Não só no meu canal, mas isso daí em vários outros canais que fazem esse tipo de leitura, que fazem isso. Não é uma simples leitura. Se aparece na mesa e você está assistindo, é porque o universo está mostrando para você que a energia está propícia para que isso aconteça com mais facilidade. Vai pegar? Não vai pegar? Isso já não é um problema de quem está lendo ali no YouTube. Por isso que eu falo, depois eu vou fazer um vídeo, tá? Contando a minha história com relação ao tarô e explicando por que uma leitura coletiva pode ajudar sim. Pode ajudar sim. Eu tenho prova disso. Provas. Cabais! Até aqui, né, a gente entendeu. Ah, beleza, Flávio, mas então quer dizer que toda a minha felicidade, toda a minha estabilidade, todas as minhas questões, ela depende dessa desconstrução? É. Nossa, mas isso... Meus amores, desculpa, mas a gente constrói e desconstrói todos os dias, a todo momento. É que a gente não percebe isso. Mas todo dia a gente constrói e desconstrói. Todo dia há um processo finalizatório na sua vida e, no outro dia, com a graça de Deus, há um processo de iniciação. Quando a gente dorme, a gente tecnicamente morre. Você acha que o seu espírito senta no pé da cama e fica olhando você dormir? Ah, que bonitinho. Cuti. Nossa, ronca, hein? Deus me livre, guarda. Vou até tomar uma água astral na cozinha. Você acha que faz isso? Não, seu espírito sai, vai trabalhar, vai fazer as coisas dele, vai buscar entendimento, coisa que talvez... vai chegar no tarólogo e falar, pelo amor de Deus, faz uma leitura aqui, explicando essa situação para essa criatura. Isso. Né? Só que ele está ligado por um negocinho intitulado como cordão de prata. Que traz ele de volta, né? E acopla no... Mas isso não deixa de ser uma morte. E você nasce todos os dias. Você nasce com novas possibilidades. Você nasce com a possibilidade de construir e de desconstruir. É que quando a gente pega uma coisa muito grande, a gente acha, pô, peraí, montar um Lego é muito mais fácil do que montar um motor de um carro. Concordo, né? Só que o conceito é o mesmo. Entende? Fazer um arroz ali e fazer uma lasanha é diferente, mas o conceito é o mesmo. Entende? Então, assim, para sair, de fato, desse patinar, tem essas questões, eu não vou repetir aqui, mas tem essas questões que precisam ser observadas. E principalmente essa desconstrução aqui. Se não está te fazendo, se é algo que não está te trazendo o que você quer, é porque não está no caminho certo. Simples. Ah, Flávio, eu não tenho força para desconstruir. Você precisa. Desculpa, não adianta, não vai ser Deus que vai trazer a força. É duro ouvir isso, mas Deus já te deu tudo que você precisa, todas as ferramentas. Acredite, pode ter certeza disso. Se você está passando por uma situação complicada, se você for lá na sua caixa de ferramentas interna e abrir ela, mas de verdade, querendo abrir, você vai ver que você tem todas as ferramentas para sair disso. Não tem como. Tem. Tá bom, meus amores? Mais uma vez, espero poder ter ajudado. Já deixou seu like? Já deixou seu comentário? Deixa aí, por favor. Por favor. Ajuda demais esse vídeo chegar para outras pessoas. Ajuda demais o YouTube entender que é um vídeo relevante, que é um vídeo que traz, sim, ali uma ajuda para alguém que precisa. Tá? Não entre dentro desse contexto egóico. Pelo amor de Deus, deixe esse vídeo chegar para outras pessoas. Já faça a sua inscrição aí, tá bom? E para leituras particulares, se identificou, quem tem, pô, Flávio, eu quero entender o que me trava, quero entender minhas questões aqui.
Ih, esqueci. O contato está na descrição do vídeo aqui. Tá bom, meus amores? Espero poder ter ajudado. Fica com Deus. Até semana que vem. Um mega beijo para vocês, Aqua. E tchau, tchau.